Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na nossa Igreja Matriz, como também aos irmãos e irmãs que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. A liturgia da palavra do domingo ao qual nós celebramos hoje, nós percebemos que a temática é vocação, chamado. Escutamos do profeta Isaías, primeiro, falar da experiência dele, quando, ouvindo o clamor do povo, Deus então fala com ele. O profeta é chamado a anunciar o reino de Deus. Isaías, ele bem sabe que ele é instrumento de Deus para que essa palavra seja anunciada, proclamada e que as pessoas possam escutar. Dentro de uma realidade que o povo vivia, porque o profeta Isaías, ele vai anunciar a palavra para o povo que também volta do exílio da Babilônia. É preciso esperança, é preciso uma presença de alguém que console, que conforte e que dirija palavras que animem, porque senão o povo poderia, eu poderia assim dizer, quase todos entrar em depressão, desânimo, porque passaram quase 200 anos distante, do templo, da sua família, de sua fé. Com isso então, o profeta lembra que o Senhor vai chamá-lo, e ele vai dizer, nisto, uma visão que ele teve, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar como um atenaz, e tocou minha boca, dizendo, assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ele então, ouvindo a voz do Senhor, ele vai responder, aqui estou, envia-me. Observem que sempre na experiência vocacional é preciso uma resposta. Maria, no final do diálogo com o anjo, ela vai dizer, eis aqui a serva do Senhor. O profeta Jeremias vai dizer, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, não adiantou eu lutar, porque foi tu que vencestes, e é tua a vitória. Então sempre na resposta, é a resposta à vontade de Deus. E é isso que hoje o profeta vem nos mostrar. O quanto é importante para nós escutar o que Deus fala ao nosso coração. Mas aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é uma escuta que passa realmente pela nossa experiência. A experiência sacerdotal, a experiência do matrimônio, a experiência do namoro, a experiência da vida consagrada, da vida celibatária. Vocação é chamado. E para nós católicos, a vocação, ela tem várias dimensões. Não é só padre que é vocacionado. Uma família, um casal é vocacionado. Um jovem que está namorando é vocacionado. Porque se ele se prepara para o matrimônio, ele está vivendo uma experiência vocacional. Se um jovem já deseja no coração ser padre, ele vai fazer uma experiência vocacional. Se uma jovem, quem está na vida religiosa, ela faz uma experiência vocacional. E na comunidade, a vocação nasce também pelo chamado. Eu vou dar aqui um exemplo. Normalmente, a gente na comunidade descobre talentos. E como descobrir um talento? No crescimento na vida da comunidade. Eu já acompanhei crianças que chegaram na catequese com 6 anos e até hoje está salmodiando
um jovem, Ian, lá do Garcia, ele hoje deve estar com 12 anos ou 13, eu até vi na foto, nem conheci. Ele tem uma voz bonita, a família acompanha, e ele se dedica aos salmos, tanto que ele consegue, ele já pegou no ouvido as melodias. E aí, para minha alegria, o que ele desejou? Estudar música. E isso foi estimulado aonde? Na igreja. Porque a igreja é também um lugar onde as pessoas escolhem o futuro. E a comunidade tem essa missão de esclarecer para as pessoas o caminho que ela vai fazer. Vida comunitária é vida que dá frutos. E o fruto que é gerado na comunidade é gerado para o bem de todos. Assim, então, nos lembra o profeta Isaías. Depois, o Salmo responsorial vai nos dizer: vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. O profeta lembra que o templo é esse lugar aonde eu chego para adorar o Senhor. Para o povo de Israel, o templo é o lugar aonde eu oferto o sacrifício. É o lugar aonde a minha oração eu deposito ao altar para o Senhor receber. Antigamente, isso não é comum mais, os rituais do Levítico para os sacrifícios, o povo colocava a oferta, o sacerdote fazia o sacrifício, mas o povo tinha que ficar distante e só o sacerdote oferecer. Mas a fumaça, a gordura, o incenso que subia até os céus, o povo ali levava para Deus o seu pedido, a sua intenção. Uma vez foi tão engraçado que eu digo engraçado para mim, porque eu achei algo não muito comum, mas aí eu fui entender. Estava na celebração da missa lá no São Bento, e eu tinha um professor de filosofia, o professor Haroldo, que toda vez que o incenso passava, ele aí fazia assim, na entrada da missa, né? Eu disse: como é que o professor Haroldo quer com isso, pelo amor de Deus? Mas professor Haroldo, por que o senhor, sempre que o incenso passa, o senhor parece que quer pegar o incenso? Ele disse: rapaz, você não sabe a experiência de Deus que eu faço nesse momento. Eu digo: você não vai filosofar não, aqui é fé. O incenso, quando passa, eu tento fazer com que o meu pedido vá a Deus. Eu digo: meu Deus do céu, que coisa inusitada, mas ao mesmo tempo interessante, porque se a gente for observar, cada um de nós, na experiência de fé, criamos hábitos religiosos que não são iguais aos outros. Cada pessoa reza, faz sua oração, mas não é igual. A gente coloca a nossa esperança em Deus, mas o hábito da oração, a forma como se dirige a Deus, é especial de cada pessoa. E é isso que, na verdade, o Salmo vem nos falar, porque há uma experiência que está entre você e o Altíssimo. Que é uma experiência, queridos irmãos e irmãs, que só você pode fazer e conhecer. E aí, é nessa experiência profunda que eu, aos poucos, me conheço e conheço a Deus. Eu não vou rezar a um Deus desconhecido, eu vou rezar para um Deus que eu conheço. Por isso que a oração, o seu diálogo é com confiança, com esperança. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Na oração comum, na oração pessoal, eu coloco
as coisas particulares. Não é que eu vou falar, contar, não há necessidade. Mas na oração comum, que é a nossa agora, tudo que você traz, Deus recebe. Há uma força muito grande entre esse local que se chama presbitério, entre essa realidade e essa realidade. A realidade do presbitério é lugar do sacrifício. O lugar da assembleia é o lugar do clamor. E é esse clamor que chega ao altar com a sua lágrima, com o seu sorriso, com a sua alegria, com as suas fraquezas, com as suas dores, com as suas limitações, com tudo que você tem, e Deus vai transformando tudo isso aqui no lugar do sacrifício. Há uma força forte que transforma. Eu conheço uma senhora que um dia chegou nessa igreja, uma tarde, e pediu para entrar, e a única coisa que ela queria, ela nem subiu no degrau, ela apenas tocou no chão e ficou em adoração. Aí o que eu digo a vocês, cada pessoa tem a sua percepção daquilo que é religiosidade. A religiosidade é a prática que a gente faz, que independe somente de pessoas, mas é a experiência que é feita. Depois, na segunda leitura, São Paulo vai lembrar a comunidade que ele, primeiro, transmitiu o que ele então aprendeu. Aprendeu sobre Cristo. Porém, ele vai dizer que ele foi chamado como um abortivo, claro, porque Paulo não fazia parte do grupo dos apóstolos. Paulo veio ser apóstolo depois da sua conversão, nós bem sabemos. Mas, na carta aos Coríntios, Paulo lembra à comunidade que a sua caminhada, que o seu testemunho, fez com que muitos irmãos chegassem a Deus. Tanto que ele vai dizer: na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Pronto. O que Paulo vai lembrar para a comunidade? Porque aqui, o que é que Paulo, no fundo, está vivendo? Paulo está vivendo dentro da comunidade uma grande dor, quando as pessoas começaram a dizer a ele que, por mais que ele pregasse a palavra em Coríntios, ele não era apóstolo, porque não fez parte dos 12. Mas ele recebeu o título de apóstolo por quê? Porque ele, convertido, se comprometeu com a palavra de Deus. Então, isso é para nós importante, porque fala também de nossa caminhada. Cada um de nós temos uma história. Hoje, chegamos aonde chegamos. E não podemos ficar presos somente ao passado. Porque o passado, ele é vivido, porém, experimentado, lembrado, mas o presente, ele deve reger a nossa vida. Então, para Paulo, o passado que ele viveu,
ele lembra, mas agora o que importa para ele agora é o presente. E tem que importar para vocês o presente. Eu, Padre Ricardo, 11 anos de ministério. O que eu já vivi, coisas que já vivi, já enfrentei, já experimentei. Fui padre ordenado com 26 anos e assumi uma paróquia grande, sozinho. Um grande desafio. Mas Deus me capacitou. Quando eu olho para trás, eu digo assim: Jesus, será que, como foi possível isso? Aí eu lembro, né, que eu não estava só. Deus estava sempre comigo. Então é importante a gente fazer essa experiência e caminhar firmes, né, crendo que o Senhor está sempre conosco. Depois, no Evangelho, vai falar da experiência que Jesus faz convidando os discípulos. Vocês vão observar que eles estavam no lago do Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Ora, eles estavam fazendo o quê? Algo comum, lavando um instrumento que sustentava a família, eram pescadores. E de repente, Jesus diz a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Eu queria perguntar a vocês: quem aqui nasceu em região de mar, cresceu vendo pescadores, tem algum parente que é pescador? Quem aqui? Pronto, pouca gente, mas seu pai era pescador? De onde, minha filha? Qual é o interior? Ah, certo. Ah, entendi. Ótimo. Mas pescava. Então, como você e outros, pois é. Como é a vida de um pescador? É uma vida difícil, não é uma vida fácil. Se era difícil naquele tempo pescar em relação ao que a gente hoje vê, imagine hoje as situações que a gente acompanha. Eu conheço muitas marisqueiras. Eu trabalhei na suburbana, então aquela região tinha muitas marisqueiras e a paróquia, um tempo, fez documento para aposentar muitas senhoras como marisqueiras. Uma luta que a gente conseguiu também com a comunidade, cobrando do poder público um reconhecimento dessas pessoas que moravam ali e que viviam à margem. E Jesus tem esse olhar. Ele foi buscar homens simples, ocupadíssimos, para anunciar o reino de Deus. E ele vai dizer a Pedro: olha, você agora será pescador de homens. Aí Pedro vai: como é que eu agora vou me tornar pescador de homens? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Pedro agora é chamado a testemunhar Jesus Cristo. Ou seja, o passado que Pedro tinha agora se torna uma nova história, como a nossa. Deus chamou vocês, na realidade de vocês, para hoje estar servindo a Ele. E a nossa resposta é a comum. Eu sempre, e tenho grande certeza, quando Deus vai nos chamar, ou Deus nos convoca, é na nossa realidade, é no nosso dia a dia, é na nossa ocupação. Hoje celebramos aqui a missa de alguns casais, né? Como sempre nós celebramos, mas que alegria perceber que uma família se constrói no dia a dia, na labuta. E é essa a vocação.
A vocação do sacerdote se faz também no dia a dia. A vocação de quem está namorando se faz no dia a dia. O chamado de cada um de vocês, o nosso chamado, se faz no dia a dia. Agora, uma coisa, precisamos ter consciência. Deixemos que o Senhor nos guie, porque a missão é confiada a nós. E como filhos e filhas, nós levamos essa missão com carinho, porque anunciamos o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, então, nos abençoe e que a nossa vocação, o chamado que Deus fez a vocês, e que sempre fará, que você possa assumir com amor. Cada chamado é específico, mas deixe que a voz de Deus fale ao seu coração e que você possa respondê-lo à altura daquilo que Ele espera de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.